E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o quê? Quem queria matar o menino? O que esse menino fez? Esta criança fez o quê? O que esses pais fizeram para agora estar sendo perseguido por um rei? Ele sabia que o menino nasceu, mas ele não tinha uma referência quando esse menino nasceu. Então ele, furioso com este menino, procurando para matar. Por que matar o Filho de Deus? Na hora que Jesus nasce, por que o rei quer matar Jesus? O rei Herodes representa um sistema. E esse sistema, quando Jesus nasce, esse sistema, ele se levanta para matar o Filho de Deus. Nós não temos noção, amada igreja, o quão é perigoso e terrível esse sistema, que até hoje luta contra nós, que até hoje luta para tentar a você e eu se afastar de Deus. Esse sistema nos odeia. A partir do momento que nós tomamos uma decisão para aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador, o sistema já nos odeia. Se pudesse, nos matava. O próprio sistema se levanta contra uma criança para matar. E o que acontece? Passa. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para onde? Para o Egito. Deus avisa a José: pega a tua esposa Maria, pega este menino, foge para o Egito. Porque um sistema se levantou e quer matar esta criança. Por que Jesus causou tanta revolta a um sistema? Porque a notícia é que nasceu o rei de Israel e Herodes era o rei. E ele não aceitava um outro reinado. E começou uma perseguição naquela época, amada igreja. O rei queria esta criança. E a palavra diz: passa. E esteve lá até a morte de Herodes. Quer dizer, José e Maria esteve no Egito até que Herodes fosse morto. Não adianta se levantar contra Deus. Não adianta se levantar contra quem serve a Deus. A palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus. Quando a ira de Deus se levanta, amada igreja, ninguém pode impedir. Então Deus deu uma ordem para José, para Maria, ir para o Egito. Passaram um determinado tempo lá, até que Herodes, o quê? Morresse. Mas antes dele morrer, olha o que acontece. Passa lá. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque os magos não voltou até o rei Herodes, os magos pegaram um outro caminho, outra trajetória, e agora o rei fica o quê? Enfurecido com os magos. Com muito ódio desses magos. Irritou-se muitos e mandou matar todos o quê? Que havia em Belém. E todos os seus contornos, de 2 anos o quê? Para baixo. Na história da humanidade, nunca houve tanto derramamento de sangue inocente como nessa época. Igreja, a história conta que aqueles soldados romanos adentravam as casas,
pegava os seus filhos de 2 anos abaixo, jogava para cima e aparava as crianças numa espada. Aquelas mães escondiam seus filhos debaixo da saia. E aquele soldado arrancava os seus filhos e partia ao meio com uma espada. Imagine que de 0 a 2 anos, nenhuma criança em Israel ficou viva. A pior matança de criança na história da humanidade. Pare e pense. Imagine se você, mãe, tivesse nessa época. Todas as mães que tiveram um filho de 2 anos abaixo, tiveram os seus filhos assassinados. Por conta de um ódio de um rei chamado Herodes. Esse dia da matança das crianças, ele está simbolizando, amada igreja, um período após o arrebatamento. Um dia haverá o arrebatamento. Um dia a igreja do Senhor, quando eu falo igreja, estou falando nós, eu estou falando aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Senhor. Na volta de Jesus, a igreja será o quê? Arrebatada. E a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá tamanho sofrimento na terra como o dia após arrebatamento, chamado o grande dia da tribulação. A palavra diz, igreja, que o sol, os firmamentos do céu serão abalados, as estrelas cairão, não haverá mais dia na terra, terremotos. E a palavra diz, amada igreja, que uma parte dos demônios que estão no abismo, esse abismo ele vai ser aberto durante um período de 3 anos e meio. Os homens, diz a Bíblia, que eles vão procurar ir para os montes e dizer: pedra, monte, cai por cima de mim, eu quero morrer. Vai ser a época que o ser humano vai atrás da morte e a morte não consegue matar. Porque vai ser dado um período de 3 anos e meio que a morte ela vai ser repreendida. Imagine, amada igreja, se o arrebatamento acontecesse hoje, à meia-noite. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e à meia-noite a igreja vai ser arrebatada. Pare e pense. Um piloto de avião que aceitou Jesus como seu salvador, este piloto, ele vai ser arrebatado. O avião vai cair, mas ninguém vai morrer. Imagine agora onde a Bíblia diz que ai das que amamenta os seus filhos, ai das grávidas, porque as grávidas, no dia do arrebatamento, os bebês vão ser arrebatados. Imagine aquela mãe que deixou seu filho na creche, e quando chegar à creche, os seus filhos não estarão mais lá. Imagine que pandemônio vai ser esse mundo. E os crentes que ficarem para a grande tribulação, só vai ter uma condição para ser salvo: o seu sangue vai ser derramado. Por quê, pastor? Porque enquanto nós estávamos aqui, estava em vida, eles não aceitaram a morte de Cristo pela fé. E só através do sangue de Cristo é que nós herdamos a vida eterna. Mas aqueles que não aceitaram, estão dentro de uma igreja, brincando de crente, passando o tempo, não estão levando a sério o evangelho, mas estão marcados para servir a Deus. E ainda esses que fiquem, eles terão que dar sua própria vida para ser salvo. E eu acredito que o maior número de crentes que vai ser salvo vai ser na grande tribulação. Por quê, pastor? Porque Apocalipse diz, amada igreja, que aqueles que estão lá abaixo do trono, e eles clamavam ao Senhor: Deus, vinga o sangue dos inocentes. E eles ouvem uma voz, e diz assim:
calai-vos, porque ainda não é o tempo. E ele diz: quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. E o número, milhões de milhões, milhares de milhares, eram números incontáveis dos crentes que foram salvos na grande tribulação. Mas só que o período da grande tribulação, amada igreja, não tem outro escape a não ser da própria vida. Por quê? Porque todas as tragédias que vai acontecer vão culpar os crentes que ficarem. Imagine, você vai para a igreja, você não tem pastor, você não tem mais a Bíblia, igreja. Quem vai abrir a Bíblia não vai entender mais nada, porque o Espírito Santo não vai estar agindo aqui na terra durante 3 anos e meio. Imagine agora, a Bíblia diz que esses demônios que sairão do abismo, eles sairão como gafanhoto, como escorpião, eles ferroarão as pessoas, como 12 escorpião. E as pessoas estão querendo morrer, e não vai ser o dia que o homem vai atrás da morte. Hoje ninguém quer morrer, hoje todo mundo foge da morte, mas haverá um dia que a humanidade vai atrás da morte e não vai ter acesso. A coisa é mais séria que nós podemos imaginar. Se a nossa mente passar um filme, amada igreja, o que aconteceu nesse período da matança dos inocentes, deveria ser uma coisa muito trágica, cruel, macabra. Jerusalém, a terra ficou coberta de corpos de crianças, partido ao meio. Porque esse rei Herodes, a ordem dele foi matar de 2 anos abaixo, para não ter a possibilidade de Jesus ter escapado. Para ele ter a certeza que Jesus, o rei de Israel, foi morto. E não tem possibilidade, porque foi de 0 a 2 anos. Mas Deus já tinha falado com José: vai para o Egito, fica lá até Herodes morrer. O plano de Deus não pode ser frustrado. Amada igreja, nós estávamos todos perdidos. Não haveria a menor possibilidade de eu ou você ser salvo. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Ele envia o seu único filho para morrer em nosso lugar. Vocês não têm ideia o que Jesus sofreu por nós. Como que pode um Deus tão grande ser condicionado dentro de um corpo humano? Um Deus que criou os céus e a terra, agora condicionado dentro de um corpo humano. Porque Deus, como homem, Ele passou pelas mesmas condições que nós passamos. Jesus teve as suas necessidades. Jesus foi tentado. Jesus também sentiu fome, sede. Com certeza Jesus passou um momento tão difícil que a Bíblia diz que Ele chegou a um ponto até mesmo de pensar em desistir. Como muitas das vezes você já passou pela tua cabeça. Pensar em desistir. O que é que eu vou fazer mais na igreja? Eu estou há tanto tempo na igreja, parece que Deus não me ouve mais. Parece que quanto mais oro, as bênçãos ficam mais distantes de mim. Há momento na vida de um crente, amada igreja, que você olha para um lado, para o outro, só dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo, e dizer: não dá mais para continuar nesse evangelho. Mas a gente vai desistir para ir para onde, igreja? Não tem mais retorno para nós. O mundo que nós fazemos parte lá atrás, ficou pequeno para nós. O Senhor nos deu crescimento, nós crescemos agora. O mundo lá não cabe mais nós. No momento que nós demos um primeiro passo para o evangelho, não tem mais retorno. E aonde esta época, amada igreja? Como seria importante se nós aproveitássemos esse momento para a ficha cair, a importância do nascimento de Jesus para nós. Mas estão comemorando de uma forma muito errada. As festividades hoje, de 25 de dezembro, se torna agora uma festa comercial. É uma festa comercial. Onde as pessoas deveriam aproveitar esse momento para refletir dentro de cada um de nós. Jesus nasceu, Ele veio para me salvar. É o momento, amada igreja,
até nós crentes podemos estar ocorrendo situações pelo paganismo, as festas pagãs, a qual a palavra de Deus condena. Não é que é pecado você comemorar o nascimento de Jesus. Não é pecado. Mas o perigo que ocorre, amada igreja, é que nós e muitos cristãos estão esquecendo o sentido e a importância do nascimento de Jesus. E não mais como uma festa comercial. Ele veio a este mundo para nos salvar. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Eu estava observando as ruas, era só em toda altura, cheio de mesas, de bebidas. Aquelas pessoas dando Feliz Natal. E até muitos aguardando do Papai Noel presentes. Quanto engano, amada igreja. E se a igreja do Senhor não tiver cuidado, a gente corre muito risco, amada igreja, de estarmos se alinhando a este mundo. E eu fico assim imaginando, igreja, o quanto nós estamos parados, o quanto nós precisamos se movimentar, o quanto nós precisamos aproveitar um momento desse, que é o momento onde você está com sua família. É aquele momento que você tem tanto orado pela sua família, e Deus permite este momento da família estar junto, e a gente não aproveita para levar esse Jesus à nossa família. E muitas das vezes são essas famílias que, ao invés de ser influenciada por esse crente, é a família que influencia o crente, às vezes a beber, às vezes está no meio das fofocas, está no meio das bebedices, e aonde deveria ser o contrário. Então eu vejo, amada igreja, que o 25 de dezembro, que na verdade Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque não tem referência à Bíblia. O que nós lemos que Jesus nasceu em Belém, mas não fala o mês, não fala o dia. Esta data, uma data fictícia que foram criada pelo homem e transformaram essa data em uma grande comercialização, uma festa do capitalismo. O comércio nunca vendeu tanto como se vende no mês de dezembro. E simplesmente nós como crentes, que ora o ano todo pela família, e que você tem uma oportunidade ali de estar com os familiares em uma ceia, e aí nós esquecemos de falar do verdadeiro nascimento de Jesus. E às vezes nem abrimos a boca para falar de Jesus para nossos familiares. Igreja, a coisa é tão preocupante, que se nós não tivermos o cuidado, amada igreja, é como se o crente, aos poucos, ele está se alinhando o mundo, está sendo influenciado pelo mundo. O mundo está atraindo a nós com a maior facilidade, e a gente está indo como Maria vai com as outras. Por isso a Bíblia diz, tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus, os que servem e os que não servem a Deus. Esta diferença começa dentro de nós. Porque não é porque eu sou pastor, é porque eu tenho um pedido a Deus, sede e fome pelas almas. Se eu passar um dia sem falar de Jesus, o Espírito Santo começa a me incomodar. Eu não consigo chegar em lugar nenhum para que eu não fale de Jesus. Eu preciso puxar um assunto para trazer a pessoa ao assunto que eu quero. Mas é impossível, eu não me sinto bem. Se eu ir no lugar, amada igreja, e não falar de Jesus, eu saio com minha consciência pesada, com um sentimento de culpa de alguma coisa, de uma oportunidade que eu tenho de falar do meu Senhor e não falar. A Bíblia diz, abre a tua boca que eu... Então você quer estar cheio de Deus, abre a tua boca. Abre a tua boca que Ele vai te encher. Fala de Deus. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Você não sabe falar? Você fala o dia todo com seus parentes, com os amigos. Você sabe, um tagarela mesmo, fala o dia todo. E você não sabe falar de Jesus? Mas talvez sabe falar muito bem da vida dos outros. Vamos deixar de falar mal da vida dos outros e falar de Jesus, igreja.
É a única forma de a gente estar fortalecido com o Senhor. Porque na hora que você começa a falar de Jesus, na hora que você tem um foco na sua vida, o Espírito Santo começa a encher a sua vida. Você começa a ser, se sente como instrumento na mão de Deus. Pastor, mas porque o Senhor é pastor. Mas eu sou um ser humano igual a você. E você pode falar de Jesus. Da igreja para a sua casa, da casa para o trabalho, e onde quer que você vá, fale de Jesus. Mas o crente, ele fecha a boca, ele emudece. Como é que Deus vai falar se você fechou a boca? Como que Deus vai te usar se você não se coloca na disposição e na posição que Deus quer que você permaneça para ser usado? Se coloque na posição. Começa a mudar a tua oração, igreja. Começa a pedir a Deus fome pelas almas. Imagina um dia você chegar nos céus e um batalhão ao seu lado que você conseguiu resgatar para Jesus. Imagina o dia quando você chegar nos céus e você não chegar sozinho. Você chegar com uma multidão que você ganhou para Jesus. Amém, igreja? É impossível eu passar um dia que algo não aconteça. Se não acontecer eu visitando fisicamente, vai acontecer por telefone. Mas eu tenho que falar de Jesus. É o que eu tenho pedido, Espírito Santo. O Senhor não pode me negar. Existe uma oração que Deus não pode te negar. Nem que Ele queira, Ele não pode negar uma oração. Quando você diz: Senhor, faz de mim um ganhador de almas. Senhor, eu quero ser um ganhador de alma. Jamais Deus vai falar: não, eu não quero que você pregue o meu evangelho. Eu não quero que você fale de Jesus de mim para ninguém. Jamais Deus falará isso conosco. Coloca no teu coração esse desejo. Seja sincero com Deus. Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não tenho conhecimento da Bíblia. Senhor, mas eu entendo, Deus, que o Senhor não escolhe os capacitados. Deus escolhe os incapacitados para capacitar. Para que você não confie nas suas forças, na sua intelectualidade, na sua inteligência, mas que você confie no Senhor. O Natal, igreja, é uma data, 25 de dezembro, fictícia. Não tem na Bíblia o dia que Jesus nasceu, o mês que Jesus nasceu. Não tem nada disso, Papai Noel. Tudo isso foi criado pelo homem. E já começa uma mentira muito grande. Aquela historinha que os pais compram um presente e coloca lá, manda colocar sandália na janela. Já ouviu falar isso? E quando a criança acorda, o Papai Noel trouxe o presente. Isso é um engano do diabo. Isso é uma mentira, igreja. Papai Noel não dá presente a ninguém. Você nem sabe quem é esse Papai Noel. A história conta que era um homem chamado Nicolaus, que fazia boas ações. E agora este homem, ele está tendo uma representatividade que você não tem ideia, o perigo que é isso no mundo espiritual. Então nunca faça isso. Papai Noel vai te dar um presente. Papai Noel te deu um presente. Esse Papai Noel, isso é fictício também. Isso é uma história para enganar a muitos. E os nossos filhos não podem ser enganados. E nós não podemos apresentar Papai Noel para os nossos filhos como se fosse uma pessoa boazinha que vem trazer meu presente de noite. Cuidado com isso. É muito perigoso isso. Porque por trás deste Papai Noel pode ter uma influência maligna. Uma influência satânica. Porque a Bíblia diz que toda honra e toda adoração pertence a quem? Mas o diabo, ele também quer ser adorado. Ele procura métodos para ser adorado. Ele é ciumento. Ele não quer ver só Deus ser adorado. Ele quer que o homem adore a ele. Vocês lembram quando Jesus estava, e está lá em Mateus capítulo 4, que
Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, orando. E Satanás chegou diante do Senhor. Olha o que ele diz: Jesus, se prostrardes, ou melhor, se você ou o Senhor dobrar o seu joelho para mim. Não, olha a audácia do diabo. Pedir a Jesus que Jesus se dobrasse nos pés do diabo para ele dar o mundo a Jesus. Ele é tão mentiroso, como diz João capítulo 10, que ele é o pai da mentira. João 8:48, 8:44. Ele não é dono de nada, igreja. A única coisa que Satanás tem de garantia para ele é o inferno para ser lançado lá dentro. E ele chega para Jesus e diz que vai dar o mundo para Jesus. Mostra a beleza deste mundo. Eu vou te dar aí, Jesus. Se dobre. E você acha que o diabo não quer que a gente se dobre diante dele? E quando é que um crente se dobra diante de Satanás? Quando peca. Na hora que um crente peca, ele se curva diante de Satanás, vai dar a benção a essas entidades malignas, que não tem nada de bom para dar. Ele até se apresenta, enganando, dizendo que tem algo bom para as pessoas. Mas o que ele está de olho é na alma. O diabo não quer pertence. Ele não quer nada material. Ele quer a alma do indivíduo. E para ele ganhar a alma do indivíduo, de um ser humano, ele negocia, promete, como ele prometeu ao Senhor Jesus, ele promete o ser humano. E aparentemente ele frouxa a corda. As pessoas acham que está tudo bem. E o alvo é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a única instituição nessa terra que representa Deus. Não é o templo, não é a igreja Batista Betel, não é a assembleia. A igreja somos nós. E você representa este perigo para as trevas. Ele não quer que você se levante. Ele quer ver você fraco, sem orar, sem jejuar, sem ler Bíblia e com uma vida totalmente desalinhada com Deus. Porque um crente que está fraco espiritualmente não reage no mundo espiritual. Qualquer influência arrebenta com a vida do cristão. E é por isso, igreja, que nós temos que estar atentos para que esse mundo não influencie a nossa vida. Para que esse mundo não influencie os seus filhos. O alvo é os nossos filhos. Observe que o alvo de Satanás era matar aquela criancinha chamada Jesus. Porque ele sabia que o momento ali era matar Jesus. A própria natureza se revolta contra Jesus. O mundo expurga Jesus. O mundo começa a odiar Jesus desde o seu nascimento. Não era apenas Herodes que estava odiando Jesus. Era um sistema das trevas que Herodes fazia parte, que odiou a Jesus. É igual quando uma pessoa odeia outra. O momento que um ser humano começa a odiar o ser humano, a Bíblia diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Só isso. Ele é o próprio ódio. Você tem noção, igreja, o quanto o diabo te odeia? É muito ódio. Se ele pudesse, eles não deixavam vocês virem aqui à igreja hoje. Você sabia quando um crente não vem à igreja, o diabo vem do lugar e senta no banco? Como se fosse uma luta. Eu não quero esse crente, já ocupei o lugar aqui. A luta dele é fazer com que quem está aqui dentro caia fora. E com os que estão lá fora, fazer com que não adentre. E nós não esquecemos disso. Não esqueça disso. Na hora que você, crente, quebra o seu compromisso com Cristo, dos seus cultos, por coisas banais,
Talvez aquele momento que Deus tem uma palavra específica para te abençoar. O melhor dia de você vir para a igreja é exatamente aquele dia que você está desanimado. É aquele dia que você humanamente não tem condição. É aquele dia que Deus tem algo preparado para te abençoar. Talvez anos de oração, esperando do Senhor uma resposta. E talvez é aquele dia que Deus tem uma resposta para você. Mas naquele dia você não apareceu. E aquela resposta não vem para você. E talvez essa resposta vai para alguém que está do lado. Em nome de Jesus.